Olá, pessoal! Bem-vindos ao terceiro episódio da nossa jornada pela história da língua portuguesa. No episódio anterior, vimos como o latim se espalhou pela Península Ibérica. Mas o que acontece quando um império colossal como o de Roma começa a desmoronar? O caos se instala. E é exatamente aí que a nossa história de hoje começa. Preparem-se, porque os bárbaros chegaram. Lá pelo século V, o Império Romano do Ocidente, que parecia eterno, estava em ruínas. As fronteiras antes impenetráveis agora eram portões abertos. E por esses portões entraram diversos povos, que os romanos chamavam, de forma um tanto pejorativa, de bárbaros. Eram os vândalos, os alanos e os mais importantes para a nossa história, os suevos e os visigodos. Povos germânicos que não vieram apenas para saquear, mas para ficar. Imaginem a cena. Legiões romanas recuando, a administração imperial desaparecendo e um vácuo de poder gigantesco. Foi nesse cenário que os suevos, um povo germânico originário da região do rio Elba, na atual Alemanha, cruzaram os Pirineus e se estabeleceram no noroeste da Península Ibérica, na antiga província da Galécia. E o mais incrível é que eles formaram o primeiro reino medieval independente em território que um dia foi romano. Sim, o reino suevo, com capital em Bracara Augusta. A nossa querida Braga foi o primeiro reino estável na região que hoje é o norte de Portugal e a Galiza. Essa galera não estava para brincadeira. Eles se estabeleceram, criaram uma estrutura política e começaram a interagir com a população local, os galaico-romanos, que falavam latim vulgar. E é aqui que a mágica da língua acontece. Essa convivência, que durou quase 200 anos, deixou marcas profundas. Claro, o latim continuou sendo a língua dominante, mas começou a absorver palavras germânicas como uma esponja. Pensem em palavras do dia a dia. A palavra guerra vem do germânico wara, que substituiu o termo latino bellam. Por quê? Provavelmente porque a forma como os germânicos faziam guerra era tão impactante que o vocabulário deles para descrevê-la soava mais adequado. Palavras como roubar, guardar, ganhar e até orgulho têm origem germânica. Elas entraram no vocabulário popular e nunca mais saíram. A influência não parou por aí. Nomes próprios que são comuns até hoje em Portugal e no Brasil têm raízes germânicas. Nomes como Fernando, Rodrigo, Álvaro, Gon, Halo, todos eles vêm de nomes germânicos. Ricardo, de Ricci-Hagdi, que significa governante forte. Afonso, que pode vir de Adalfans, nobre pronto para a batalha. Esses nomes foram adotados pela nobreza local e se popularizaram, mostrando o prestígio que esses novos senhores da terra adquiriram. Até o nome Portugal tem uma ligação indireta, pois os nobres que lideraram a reconquista e a fundação do país tinham nomes e linhagens com forte influência germânica. Mas a estadia dos suevos não seria eterna. Enquanto eles dominavam o noroeste, outro povo germânico, mais poderoso e numeroso, estava consolidando seu poder no resto da península. Os visigodos, originalmente, eles entraram na península como federados, ou seja, aliados de Roma, para expulsar outros invasores. Mas com o tempo, eles perceberam que podiam tomar o poder para si. E foi o que fizeram. No final do século VI, o rei visigodo Leovigildo conquistou o reino suevo e unificou quase toda a Península Ibérica sob seu domínio, com capital em Toledo. O domínio visigodo duraria cerca de 200 anos e seria um período crucial para a formação cultural e política da futura Espanha e de Portugal. Os visigodos, ao contrário dos suevos, que eram inicialmente pagãos e depois arianos, acabaram se convertendo ao catolicismo, a religião da maioria da população hispano-romana. Essa unificação religiosa foi um passo fundamental. Fortaleceu a igreja e se tornou a grande guardiã da cultura e do conhecimento, preservando o latim escrito nos mosteiros e nos documentos oficiais. Agora, vamos falar do que mais nos interessa. A língua, durante o domínio visigodo, o latim falado na península continuou a sua lenta, mas constante transformação. Pensem no latim como um grande bloco de gelo. Com o fim do Império Romano, esse bloco começou a se partir
em pedaços menores. A água que mantinha tudo unido menos as escolas, as estradas, a administração, o comércio intenso entre as províncias, simplesmente evaporou. Cada região da antiga România, a área onde se falava latim, ficou mais isolada. As pessoas pararam de viajar tanto e as comunidades começaram a desenvolver suas próprias maneiras de falar. O latim falado na Gália, atual França, começou a soar diferente do latim falado na Itália, que por sua vez era diferente do latim falado na Espanha. E dentro da própria Espanha, o latim também não era uniforme. O latim falado no norte, na região montanhosa, onde a influência germânica foi mais forte e o contato com outras regiões era menor, começou a se diferenciar ainda mais. O substrato linguístico, ou seja, as línguas que eram faladas ali antes dos romanos, como as línguas celtas e ibéricas, também voltou a exercer sua influência, como uma base sobre a qual o latim se moldava. Some-se a isso o superestrato germânico, as palavras e algumas estruturas trazidas pelos suevos e visigodos. O resultado, o latim vulgar da Península Ibérica estava se fragmentando em vários dialetos regionais. Estava nascendo o que os linguistas chamam de proto-romances. E no cantinho noroeste da península, naquela antiga Galécia que foi o berço do reino suevo, um dialeto específico começava a ganhar uma cara própria. Um dialeto que herdou a base latina, pegou emprestado o vocabulário germânico e manteve algumas características únicas. Esse dialeto é o ancestral direto da nossa língua. Ele ainda não era português, nem galego, era uma forma primitiva, um embrião linguístico que chamamos de galego-português. Era a língua do povo, falada em casa, no campo, no mercado. Ene quanto. Isso, o latim clássico, continuava sendo a língua da igreja, da lei e da alta cultura, mas cada vez mais distante da fala do dia a dia. Essa fragmentação do latim não foi uma perda, mas sim um processo de nascimento. Das ruínas do latim, novas e belas línguas estavam surgindo, cada uma com sua própria melodia, seu próprio vocabulário, sua própria alma. E o galego-português era uma delas, uma das mais vibrantes. Então, para resumir a loucura que foram esses séculos, o Império Romano caiu. Os povos germânicos chegaram os suevos, fundaram o reino em Braga. Os visigodos unificaram a península, a partir de Toledo. E o latim, sem o centro unificador de Roma, começou a se transformar radicalmente. Deixou de ser uma língua única para se tornar uma família de línguas. A herança germânica no português é um testemunho fascinante desse período. Não está apenas nas palavras de guerra ou nos nomes de reis. Está na própria fibra da nossa língua. Um eco de um tempo em que guerreiros do norte da Europa redesenharam o mapa do continente. E, sem saber, ajudaram a plantar a semente da língua que falamos hoje. E é aqui que vamos parar por hoje. Mas a história está longe de acabar. Porque no início do século VIII, uma nova invasão, vinda do sul, mudaria tudo de novo e daria à Península Ibérica uma cara completamente nova, deixando marcas ainda mais profundas na nossa língua. Mas isso é assunto para o nosso próximo episódio. Muito obrigado por assistirem a mais este capítulo da nossa aventura linguística. Sebok, gostou? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo episódio, onde vamos falar sobre a chegada dos árabes e a incrível influência da língua árabe no português. Deixem nos comentários qual palavra de origem germânica vocês acharam mais curiosa. Um grande abraço e até a próxima!